As nossas vidas estão nas mãos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, sob os cuidados de Jesus Cristo, seu Filho. Está escrito pelo apóstolo João, quando ele escreveu na oração de Jesus Cristo orando e dizendo ao Pai: Pai, dos que me destes, nenhum se perdeu. Dos que me destes, nenhum se perdeu. Também não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Queridos irmãos, receba essa oração de Jesus Cristo em sua vida, aplique em sua vida e creia. Jesus Cristo está dizendo: Pai, dos que me destes, nenhum se perdeu. Também não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que nós possamos estar crendo de todo o nosso coração que aquele que está em Jesus Cristo, o inimigo não toca, não se perde, porque Jesus Cristo é quem cuida. E também Jesus Cristo está pedindo ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que nós possamos, ó Deus, estar sendo guardados por Ti, meu Pai, nesta manhã, estar sendo guardados por Jesus Cristo. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Teus servos que Te adoram, que Te buscam. O Teu reino, Senhor, é um reino sempre eterno, Senhor. A Tua palavra é firmada na verdade e na justiça. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos e buscamos de todo o nosso coração, para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Que nesse dia seja sobre nós a graça do Senhor e nos conduza em segurança e proteção durante esse dia. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos acrescenta à vida. Muito obrigado pelas incontáveis bênçãos já recebidas das Tuas mãos. E muito obrigado por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler. E nela, Pai, queremos meditar, dela queremos aprender. Fala conosco, Pai. Nos guia na meditação da mesma, pois oramos esperando do Senhor e no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu
quero, com base nesse texto, meditar com vocês sobre o seguinte tema: entendendo o cumprimento da lei. Entendendo o cumprimento da lei. Amados, em Israel havia, entre muitos religiosos, um grupo que se destacava entre o povo e cujas suas doutrinas eram reputadas como da mais alta piedade. Eram os escribas e os fariseus. Os escribas eram os encarregados de copiarem as escrituras sagradas, a lei e os profetas, o que chamamos de o Antigo Testamento. Os escribas eram também encarregados de fazer comentários sobre as escrituras, de modo que o povo pudesse conhecê-la. Os escribas e os fariseus, meus amados, eles eram pessoas muito rigorosas em suas vidas religiosas. Eles tinham 613 mandamentos, sendo 248 positivos e 365 negativos. Para eles, se você guardasse esses mandamentos, era uma pessoa perfeita. Para os fariseus, meus queridos, tinha que guardar esses mandamentos e o mais importante para eles era guardar as suas tradições. Para ele, guardar as tradições era o mesmo que guardar a lei e os profetas, pois as tradições estavam em pé de igualdade com a lei do Senhor. Por isso, eles entraram em conflito com Jesus, pois diziam que Jesus estava descumprindo a lei e os profetas, ou seja, Jesus veio revogar a lei. Por isso, Jesus passou a ensinar aos seus discípulos que ele não veio revogar a lei. Meus queridos, é importante observar que Jesus não falava para os escribas e os fariseus, ou seja, ele não falou para os escribas e fariseus que ele não veio revogar a lei, e sim para os seus discípulos. Ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. Meus queridos, o que significa essa palavra, mas para cumpri-la? Em primeiro lugar, significa manifestá-la em toda a sua plenitude. Jesus veio cumprir a lei. Primeiro porque em tudo que ele fez, obedeceu à lei do Senhor. Essa lei que foi dada ao Antigo Testamento. Jesus também cumpriu a lei porque, mesmo sem pecado, ele morreu de acordo com a lei, como se fosse um pecador. E de forma cruel ele morreu, pendurado no madeiro para assim levar sobre si o castigo pelos pecados daqueles por quem ele veio morrer para salvar. Dessa maneira, morrendo na cruz, ele satisfez a justiça da lei, porque a lei só podia julgar e condenar. A lei não justificava, só julgava e condenava. Então Jesus foi julgado sob a lei, condenado sob a lei, e foi até a morte de cruz. Isso tudo dentro da lei. E em segundo lugar, meus queridos, ele cumpriu a lei, pois a lei dizia que o salário do pecado é a morte. Também diz que a alma que peca, essa morrerá. Jesus não cometeu pecado algum, mas como ele assumiu o nosso lugar, ele pagou com a sua própria vida o preço dos nossos pecados. Portanto, a morte de Jesus, para todos os que creem, foi uma morte substitutiva. Ele derramou seu sangue inocente. A sua morte foi uma morte sacrificial, ou seja, ele morreu não porque pecou,
mas em sacrifício em lugar de todos quem ele veio salvar. Então a morte de Jesus foi uma morte substitutiva, no meu e no seu, no nosso lugar. E em terceiro lugar, meus queridos, Jesus trouxe a lei à sua plenitude. E sabe por quê? Porque ele veio nos ensinar a compreender o significado dela, nos mostrar que a lei é muito mais profunda do que o que os escribas e fariseus supunham e achavam que estavam cumprindo de forma plena. Pois ela nos mostra a vontade de Deus como algo a ser obedecida. E antes de tudo, em nossos corações, ou seja, começa internamente e se percebe externamente. Ela também nos mostra que somos pecadores desde o coração e que o único meio de sermos aceitos por Deus é o perdão gracioso acompanhado da conversão por meio de Cristo, que nos transforma de modo que podemos obedecer os seus mandamentos. O restante do texto, se a gente for continuar lendo, a gente vai encontrar várias vezes Jesus dizendo essa frase: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. De maneira, meus queridos, que tudo que Jesus Cristo, quando ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, ele amplia, ele não revoga, ele dá um significado muito mais profundo, ele dá um significado muito mais profundo do que o que os escribas e fariseus pensavam, que era só obedecer aquilo. Ele diz, não, se ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém se encolerizar contra o seu irmão, é réu de juízo. Então, muitas outras partes onde ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele vai dando um significado mais profundo da lei. Então, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Portanto, a lei do Senhor, por meio de Jesus Cristo, ela foi cumprida totalmente em nosso lugar. Ele pagou toda a nossa culpa. Ele rasgou, cancelou a cédula de dívida que tínhamos com Deus. Portanto, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir e cumpriu cabalmente em nosso favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai amado, obrigado por mais essa porção da tua palavra. Nos ensina, Pai, dia após dia, quando lermos, nos dê o entendimento dela. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Justiça de todo que crê, a justiça
Justificados por Cristo Jesus, temos paz com Ele. Aleluia! A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Creia e receba, busque, siga. Justificados por Cristo Jesus, nenhum dos que o Pai me deste se perdeu. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia abençoado e feliz.